O nosso Deus vai abençoando de geração em geração, cumprindo o propósito desde a criação. É multiplicação, é fecundidade. A gente vai atraindo a glória do Senhor, as portas vão se abrindo. O Senhor não abençoa só a tua vida não, abençoa os teus filhos, abençoa os teus netos, porque o que a gente faz aqui nessa vida vai ecoar em toda a eternidade. Vai ficar uma descendência aqui poderosa, que precisa atrair cada vez mais a glória do Senhor. E quando a gente entende isso, irmãos, nós ficamos maravilhados com as coisas que só o Senhor faz, porque a coroa daqueles que estão com certa idade são os filhos dos filhos, os netos, e a glória dos filhos são os seus pais. A propósitos geracionais que honram. Queridos, que alegria ter vocês novamente aqui conosco. Olha, o sermão hoje vai falar muito ao seu coração. Deus geracional, avós, pais e netos. Fique conosco e ouça uma palavra poderosa que vai impactar a sua vida e a sua família. O tema da reflexão nessa manhã é propósitos geracionais que honram. Propósitos geracionais que honram. Uma das coisas mais frustrantes na minha vida e mais alegres foi quando eu me tornei pai. No momento em que eu percebi que eu tinha gerado um filho, e eu entendi muita coisa que os meus pais falavam e eu duvidava. Por eles, eu me vi numa capacidade de entrega sobrenatural. A gente já amava de muito antes. E a gente conseguia, então, fazer algo assim que eu nunca pensei em fazer pelos filhos. Eu casei, eu sabia ferver uma água como poucos, irmãos. Depois, com muita habilidade, eu comecei a cozinhar ovos. Mas por não querer ver meus filhos comendo papinha com conservante, eu pensei assim, eu posso ser melhor do que isso. E comecei a aprender, ou me meter a aprender a cozinhar. Mas uma coisa muito me decepcionou nesse processo. E alguns estão perguntando, fala pastor, fala que o teu servo ouve. Foi chegar com o neto perto dos meus pais e perceber que eu não era mais ninguém para os meus pais. Impressionante. Porque tudo era o Anderson. E quando eu chegava na casa dos meus pais, na casa dos pais da Márcia, com os netos, parecia que nós tínhamos nos tornado seres invisíveis. Porque era uma ânsia para pegar um neto, para estar com o neto, que daqui a pouco, lá pelas tantas, eu falava assim, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão bem? Como é que estão as coisas? Até porque avós curtem muito mais os netos do que os filhos. E é uma verdade. A gente olha esses cabelos branquinhos, os coques. A gente olha a história deles andando, esses fios de cabelo aí platinados, cinzentados, que vocês vão tingindo aí todos os dias. E vocês vão ajeitando assim, tudo com excelência. A gente olha aquelas datas importantes que juntam os patriarcas, matriarcas, e aquela reunião social, e a gente vê aquele almoço bacana, todo mundo reunido, e aí a gente ouve aquelas histórias que enchem a gente de alegria. Os avós falando dos netos. Meu neto, super esperto. Tem que ver o meu neto. Vocês têm que ver o que o meu neto está fazendo agora. Ele quer e ela quer proclamar aos quatro ventos o que o neto aprendeu a fazer naquela semana. É impressionante a capacidade que eles têm
de falar, meu neto é o melhor. Eu nunca vi um avô falar assim para o neto, ih, rapaz, meu neto está meio bobo, hein? Meu neto não sei não. Não, meu neto não está legal não. Todo avô e avó olha para o neto e ele sempre está falando, meu neto é um super, meu neto se destaca em tudo, aquela coisa assim do orgulho. Às vezes eu fico olhando para aquelas crianças, irmãos, eu quero acreditar que eles não têm defeito. Porque o jeito que os avós falam dos netos, eu olho e falo assim, não tem defeito. Parece seres angelicais, né? Que vão passeando assim pelos cômodos da casa com uma canetinha na mão na parede, que vão pegando assim um vaso, tirando a terra e jogando para fora, que vão pegando rolo de papel higiênico e fazendo aquelas coisas que vocês sabem. E assim eles andam por dentro da nossa casa. Mas me chama a atenção no texto que Salomão conhecia muito bem os progenitores e os possíveis rebentos, até porque a chave do texto que nós lemos não está praticamente naquilo que você sonha, o que você imagina. Quando a gente fala de coroamento, quando a gente fala de tudo quanto nós precisamos fazer, que um filho, ele vai ter uma coroa que são seus pais, mas agora os avós estão sendo coroados pelos netos. A gente vê conexões. Em meio a essas conexões, a gente vai observar o que está lá em Provérbios 16, 31. O cabelo grisalho é a coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Na verdade, Salomão está querendo falar para cada um de nós que uma vida de santidade, uma vida de justiça, uma vida de comunhão com o Senhor vai nos levar a um coroamento. E quando a gente observa o texto aqui, praticamente lido, a questão da presença da justiça de Deus, ela vai se perpetuando de geração em geração. Você cresce em honra, cresce em justiça. O final da jornada é um final positivo e nunca de vergonha e de tristeza. Por isso, nessa manhã, a gente olha aqui, cada um que a gente chama, meus netos estão aí. Eu tenho, irmão, que orgulho, eu tenho 40 bisnetos, eu tenho 30 netos, vocês perceberam a dinâmica, como a coisa aqui sucedera, sabe por quê? A primeira pergunta que eu faço é como trilhar um caminho de honra, quando a Bíblia fala muito a respeito dessa honra, porque coroamento é honra. Ninguém recebe uma coroa se não estiver sendo honrado. É impossível falar de coroamento sem honra. E quando a gente pensa em textos da palavra de Deus, Romanos 13 vem falando lá a partir do verso 7, o seguinte, portanto, dai a cada um o que devais, quer tributo, tributo, quer imposto, imposto, a quem temor, temor, mas a quem honra, honra. A palavra grega aqui, ela significa reverenciar, estimar, valorizar. Imagina um lar que os filhos reverenciam os pais, esposa honra o marido honra a esposa, caminho da justiça. E é por intermédio disso que uma família vai sendo santificada. Nunca se teve tanta notícia na história da humanidade de pessoas desonradas. Aliás, a gente olha buscando referenciais, está difícil. Toda hora é um escândalo envolvendo alguém que desonra, toda hora. O povo parece que não acredita mais nessa palavra chamada honra. Eu vou em alguns encontros de homens aí pregar, às vezes são chamados de homens de honra. E por que homens de honra? A gente vê na palavra de Deus vários textos falando que a gente deve dar honra. O corpo de Cristo nós devemos honrar cada membro, dando até aqueles que parecem mais fracos e menos dignos, que não são decorosos de honra, mas a gente vai lá e pratica aquilo que às vezes eles não merecem. A Bíblia fala até para a gente honrar todos os homens, honrar o rei, honrar autoridades, e honrar aqueles que o Senhor tem constituído para governar as nossas vidas. Me chama a atenção que Pedro vai dizer que a gente deve até honrar os nossos senhores, mesmo sendo eles maus.
Ou seja, não merecia, mas a gente precisa honrar. O Senhor concede honra às pessoas, pois a Bíblia fala em João 12, 26, se alguém me serve, siga-me, e o Pai o honrará. Eu honro os que me honram. A honra de Deus sobre a família, sobre esse princípio de autoridade, está cada vez mais ficando desconstruída, até porque a figura da honra hoje, ela não é cultivada nas famílias. Às vezes eu vejo um senhor entrar no ambiente, uma senhora, aí eu vejo jovens sentados, eu fico observando para ver o que há de suceder. Irmãos, me dá uma agonia, que dá vontade de fazer assim, ei, se manca aí, por favor, tome uma atitude. Nós estamos desaprendendo a honrar. E honra tem muito a ver com reconhecimento. A gente olha para uma pessoa, um cabelo branco chegando, eu fico pensando quanta bagagem, quanta autoridade, quanta história. Quanta coisa eu tenho para aprender aqui. Quanta coisa essa pessoa quer me passar. Na igreja de onde eu vim, eu tinha um tempo assim a mais, eu gostava de passar todos os cultos assim, momentos antes, dando um beijo na cabeça de todas aquelas senhoras. Ouvia histórias, ouvia conselhos, ouvia tanta coisa boa, e ontem me despedi até de uma grande mãe espiritual. Talvez tenha perdido os melhores bolos de fubá, de laranja, de canela, que levava todo domingo para a gente, levava mini Bíblia, levava um quadrinho pintado, e sempre dizia assim, meu filho, eu continuo orando por você. Mas sabe desde que idade que ela fazia isso comigo? Desde que eu tinha 13, 14 anos de idade. A honra libera o poder de Deus, ao passo que a desonra impede isso grandemente. A honra vai atrair a glória do Senhor, pois não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Parece que a nossa casa se transformou num ambiente de desonra. Não tem honra nenhuma, a gente não quer honrar os nossos. Quando a gente vê um filho numa agonia, um marido ou uma mulher, fala, ele se vira, ele vai dar um jeito. E às vezes o jeito está nas suas mãos. Como é bom a gente servir, como é bom a gente honrar, como é bom a gente praticar isso, e não andarmos numa vida desonrosa, até porque um neto que honra a Deus vai honrar pai e mãe, e assim vai coroar os avós. Olha que coisa interessante. Essa coroa, esse feito de autoridade sobre a cabeça, essa glória, essa recompensa, é o que nós precisamos praticar, como está lá no Salmos 128, verso de número 6, diz assim, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Irmão, chega uma determinada idade da vida, sabe qual é a honra? Eu há anos venho falando isso com os meus filhos. Eu não sei o que Deus vai fazer da vida deles, para onde Deus vai levá-los. Veja a Meline aqui com esse inglês, eu falo, acho que vai ser difícil ficar no Brasil, não sei o que Deus vai fazer, não. Mas eu tenho um sonho, de vez em quando, chamar Lucas, Meline, né? E aí Meline vai vir com o marido dela. Paro por aqui. O desajeitado. O Lucas com a esposa. Eu tenho o desejo, né? Irmãos, isso é muito triste. O terço final daquela caminhada que parece o corredor da morte. Quando você vai entregar a filha para o dito cujo, que você para naquele terço final, ele vem te olhando com aquele olhar sarcástico assim, ó, levei, tu perdeu. Irmãos, momento difícil,
Senhor, prepare os nossos corações para viver tamanha agonia. Eu estou brincando, queridos. É bênção de Deus. Eu não entendi a igreja. Irmãos, quando nasceu, aqui, ó, o primeiro a pegar fui eu, assim, ó. Eu estava com a mão assim, ó, pegando. Eu fui limpando. Primeiro choro, aí tudo, banho. Eu tenho que falar isso, irmãos. Né? Agora eu também vou falar. Primeiro banho, a Márcia foi dar na Melina e estava com 8 dias de nascido, só eu dava. Aquele cuidado, tudo bonitinho. Aí chega assim aquele enviado de Deus. Leva. E eu lembro quando o meu sogro, ele ficou viúvo, aí ele passou um momento muito difícil. E às vezes viajava eu e ele, sozinho, a gente ia lá. Pelo Brasil a gente ficava lá uns 4, 5 dias. E aí a gente conversava um bocado, para distrair, para ele estar bem. Aí ele falava assim, meu filho, e não teve uma vez que eu virasse para o meu sogro e para a minha falecida sogra, que eu não me reportasse a eles, e até hoje eu faço falando, bênção pai, bênção mãe. Nunca deixei de fazer isso. E meu sogro vivendo esse drama, e aí alguns falavam assim, rapaz, você é generoso mesmo com seu sogro, hein? Fazer uma viagem assim com ele. Eu falava assim, não. Ele fez todo o sacrifício e me deu o amor da minha vida de mão beijada. Tudo que eu fizer por ele, eu estou em dívida. Sabe o que é isso, queridos? Honra. Honrar. Nós precisamos sim ter netos que renovam a esperança, mas por que netos renovam a nossa esperança? Porque eles representam uma continuidade, nos traz conforto saber que por intermédio da gente estar partindo, eles hão de permanecer, traz alívio a gente olhar e falar, eles vão seguir, eles vão conduzir, eles vão muito mais além. Em segundo lugar, eles representam casas que serão edificadas para a glória do Senhor. Por isso o Senhor fala, não arrume casamento em julgue desigual, não, case, né, servo de Deus com serva do Senhor, erga um altar na tua casa de adoração, crie nos caminhos do Senhor, vá para o caminho da honra. Terceiro lugar, eles representam o coroamento de ciclos bem-sucedidos. Olha o que o texto fala, meus irmãos, que haverá paz sobre Israel, Salmos 128, verso de número B. Quando a gente pratica isso, a paz, a gente vê hoje filhos que estão mal casados, famílias desajustadas, onde não tem o príncipe da paz, falta-lhes paz, falta-lhes serenidade, tranquilidade para conduzir suas vidas, porque lá atrás tivemos falhas graves e hoje a gente fica se perguntando, quando um filho erra, a gente faz o primeiro questionamento, onde foi que eu errei? A honra dos filhos são seus pais. A honra dos filhos são seus pais. Reputação dos pais é refletida nos filhos. O que a gente precisa aprender aqui? Provérbios 1, verso de número 8 e 9 diz assim, ouça-me, filho meu, a instrução do teu pai, não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a tua cabeça, um adorno para o pescoço. Perceberam? Enfeite para a cabeça, adorno. Sabe o que é isso? Coroamento. Um filho obediente, coroamento. Um bom pai é aquele que provê, é aquele que cuida, mas é aquele que está zelando pelos domésticos da fé. Se tem uma coisa que a Bíblia fala, que não adianta oferta, não adianta ler Bíblia, não adianta oração, não adianta evangelismo, que se você não cuidar primeiro dos domésticos da fé, será pior do que o infiel negou a fé. É uma negação. Sabe por que é negação? Porque hoje parece que dentro de casa se transformou num desafio. Desafio até para educar,
Eu lembro quando Melina e Lucas começaram a crescer, chegava na casa dos meus pais. Meus irmãos, casa de vó e vô pode tudo. Tem algumas casinhas que tem já até uma plaquinha lá. Aqui, casa de vó e vô. Quem manda são os netos. Deixa ele, deixa ela. Tadinho. Eu cresci ouvindo isso ali, irmãos. Aí eu ficava lembrando assim, meu Deus do céu, mas que memória curta. Comigo parecia que eu estava em Alcatraz, fuga impossível. Com eles, assim, não, vô e vó é outro senso, é outra forma, é outro modelo. Eu estou tentando entender isso assim até hoje, fico me perguntando, o dia que eu for avô, será que eu vou passar por essa metamorfose ambulante? Obrigado, igreja, pelo apoio de vocês. Eu me sinto entusiasmado. Porque quando a gente vê o filho dos filhos, e a gente vê um filho que honra os seus pais, a gente começa a ver então as promessas se cumprindo, porque a glória dos filhos são seus pais. E quando pais instruem, quando pais estão ali na advertência de não irritar, treinar, instruir, a gente vai perceber que essa correção, tudo que há de suceder a partir daí, há de gerar coroamento. Por quê? Filhos precisam de regras, irmãos, filhos precisam de limites. E hoje nós estamos perdendo isso. Eu acho interessante quando algum vê o filho do outro e fala assim, mal criado, hein? Aquelas crianças, que crianças. Eu casei, eu não tive filhos durante um bom tempo. Eu olhava umas crianças fazendo alguma coisa e dizia assim, Márcia, uma semana lá em casa vai estar cantando no dedo. O problema é que quando o filho nasce, quem fica cantando no dedo é você, porque o que o filho te forja, o que o filho mexe com você é uma coisa impressionante. Como é que filho muda a tua visão de mundo? Todas as forças especiais do mundo têm um sniper, um atirador de elite. Toda. O cara treina com rifle, fuzil, precisão. Tem grandes filmes americanos até falando aí, né? Tem um famoso aí, um sniper aí, que contabilizou aí, enfim. Mas o que me chama a atenção, que o camarada pode ser um exímio atirador. Sabe qual é o primeiro requisito para ele ser um sniper? Ser pai. Na hora de puxar o gatilho, muita coisa precisa ser pesada. E o pai, ele precisa olhar e tomar uma decisão, que às vezes filho não entende, às vezes, meu pai está com uma raiva de mim, não, é amor. Meu pai não gosta de mim, filho está sempre assim, eu vou pegar minha mochilinha, eu vou embora, não aguento mais essa vida, mas porque tudo é não, estraga prazer cósmico, não percebe o que há uma disciplina, algo sendo implementado. Eu queria terminar essa reflexão falando que todo trabalho que a gente considera como sendo um grande indicador de potencial para os filhos, a gente não pode deixar se perder, porque tem momentos de paixão que vai desproteger, descontrolar, e não tem nada pior para um pai eu olhar um filho que traz vergonha, mas não tem nada pior para um filho eu olhar para os pais e sentir vergonha deles. Isso é muito ruim, irmãos. Não deixe o ciclo interromper. Porque se os netos vão coroar os avós, os pais vão trazer glória para os filhos. A gente olha para a palavra de Deus, a gente vai observar que pais e avós, eles não podem se envergonhar. Ao contrário disso, filhos têm que ser uma coroa
netos precisam honrar. Agora, como é que esse ciclo é interrompido? Por que será que hoje a gente olha para uma descendência e às vezes a gente tem até vergonha de dizer que tem um filho? Às vezes a gente tem vergonha de dizer que tem um neto, por tudo quanto vem sucedendo. Eu quero concluir dizendo uma coisa para você. Esse texto representa muito Malaquias 4:6, que fala assim: e converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Me chama a atenção esse texto, porque é o último verso do Antigo Testamento. Depois vem um período interbíblico, 400 anos de silêncio, para depois se erguer uma voz profética no deserto, clamando: arrependei-vos. Mas por que necessidade de uma conversão? Porque às vezes a gente quer criticar quem disciplina a gente, às vezes a gente quer se colocar fora, ou não se submeter a uma autoridade. E tem gente vivendo crises com isso, que tiveram um pai ruim, ele tem dificuldade para lidar com a autoridade. Toda autoridade ele acha que é o oponente, ele vai sempre contender com uma autoridade, mas não percebe que isso é fruto de uma ferida paterna. E que parece que grita, que dói. A gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver em Provérbios 22:6, instrua no caminho. A gente vai olhar para Efésios 6, e logo do verso 1 ao 4 vem uma lição de vida ali, dizendo: filhos, obedeçam aos vossos pais. Sabe por quê? Porque isso é justo. Obedeçam, porque é justo. E diz mais: esse é o primeiro mandamento com promessa. Irmãos, eu tenho sonho de promessas de Deus na minha vida, na minha família. Antes de eu casar, eu já sabia que Deus tinha grandes propósitos espirituais. Ainda não sou avô. Meus filhos falam assim: papai, o dia que a gente gerar filho e deixar contigo, vai ser difícil pegar de volta. Eu não discordo deles, não. Discordo, não. Você sabe o que traz alegria, gente? Salmo 78, verso de 3 a 8. O que ouvimos e aprendemos que os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó em Israel, estabeleceu lei, ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte o conhecesse, também os filhos ainda que nasceriam, e eles por sua vez contassem aos próprios filhos. Então eles porão a confiança no Senhor, não se esquecendo dos seus feitos, obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados obstinados e rebeldes, não. Povo de coração desleal para com o Senhor. Sabe o que acontece, querido? Os netos precisam passar a coroa para os avós. Os pais precisam olhar para os filhos e os filhos falarem: eu tenho orgulho de ser teu filho. Eu tenho orgulho de ser teu filho. Uma das coisas que mais impactou a minha vida, Lucas tinha passado nos concursos. Eu falei: meu filho, eu tenho muito orgulho de ter você como filho. E um dia eu passei um drama na minha vida. Eu tive que perder
mas perdi de cabeça erguida, me posicionando com o Senhor. E meu filho tomou conhecimento na rua de uma coisa que contaram para ele ao meu respeito. Quando ele chegou dentro de casa, sabe o que ele falou para mim? Papai, agora chegou a minha vez, fique de pé. Olhe nos meus olhos. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ser teu filho. Aí eu falei assim, o que está vendo? Ele falou assim, eu soube por intermédio de gente lá na rua que você fez isso, isso e isso. Eu não sabia que isso tinha te custado dessa forma. Eu não sabia que você tinha se posicionado desse jeito. Mas eu senti um orgulho de ser teu filho. Irmãos, isso não tem preço. Eu, o menor da tribo de Manassés, quero terminar falando uma coisa aqui para você. Meu filho foi para os Estados Unidos e o cara que o recebeu nunca me viu. E um pastor me deu o contato dele e eu fui ligar para ele tentar me ajudar lá. Ele me perguntou algumas coisas sobre a minha vida e não se interessou em me ajudar. 3 dias depois ele me liga e fala assim comigo: você conhece fulano de tal? Falou 3 nomes. Eles te conhecem e trabalharam contigo. Eu falei, eu os conheço. E eles me conhecem bem. Ele virou para mim e falou assim: um é meu primo, o outro é meu vizinho desde a infância, o outro... Falou assim, eles falaram lá na tua atividade profissional como é que você agia, como é que você fazia. Me pede o que quiser aqui nessa terra que as portas estão abertas. Sabe o que aconteceu? Ele nunca me viu, nunca viu meu filho. Meu filho ia para um lugar, morar numa região que não conhecia ninguém, estudar num lugar que nunca viu, ia habitar num lugar que nunca tinha passado lá, e ia cumprindo o mandamento do Senhor. Para minha surpresa, esse homem que nunca me viu, pegou ele no aeroporto, levou ele para comprar um celular lá para sair com linha, já lá dos Estados Unidos. Levou para a casa dele, já tinha feito uma picanha lá. Depois levou ele para a casa onde ele ia morar. E ainda virou e falou assim: enquanto você não comprar carro aqui, você vai usar o carro da minha esposa. Eu vou ombrear com você, eu vou alavancar com você. Amanhã eu já vou te levar lá na gerente para você abrir conta. Eu sei que meu filho, em 24 horas que ele chegou nos Estados Unidos, ele estava com comprovante de residência, com linha telefônica, com carro na mão, com não sei o quê. Sabe quem fez isso tudo? Esse camarada. Nunca me viu. Mas sabe o que é que acontece, irmãos? O nosso Deus vai abençoando de geração em geração, cumprindo o propósito desde a criação. É multiplicação, é fecundidade, é a terra. A gente vai atraindo a glória do Senhor, as portas vão se abrindo. O Senhor não abençoa só a tua vida não, abençoa os teus filhos, abençoa os teus netos. Eu estou pensando agora, Deus, aonde o Senhor vai abrir porta para netos de Meline, que o Senhor vai me dar, e de Lucas, em que país o Senhor vai mover quem? O Senhor vai enviar quem? Qual é a glória que eu vou atrair a partir de agora com os feitos do Senhor? Porque o que a gente faz aqui nessa vida vai ecoar em toda a eternidade, vai ficar uma descendência aqui poderosa, que precisa atrair cada vez mais a glória do Senhor. E quando a gente entende isso, irmãos, nós ficamos maravilhados com as coisas que só o Senhor faz. Eu quero orar, porque a coroa daqueles que estão com certa idade são os filhos dos filhos, os netos, e a glória dos filhos são os seus pais. A propósitos geracionais que honram. Eu queria te convidar nesse momento a você reclinar a tua cabeça e você falar com Deus, para que você saia daqui nessa manhã dizendo: Senhor, eu quero atrair a tua glória, eu quero atrair honra. Eu quero sair daqui, Deus, convicto do que o Senhor me confiar. Às vezes são filhos espirituais, irmãos. Às vezes o Senhor te confia vidas para você cuidar como filhos. A gente acha que filho é gerar. Não. Filho é adotar. Sabe por quê? Tem muitos pais que geram,
mas não adotam. E nós somos autênticos e verdadeiros filhos por adoção. Porque aprove o Senhor nos escolher, aprove o Senhor nos amar, aprove o Senhor fazer essa obra em nós. E quando a gente pratica isso, irmãos, a gente vai ver uma descendência poderosa. Eu quero orar agora, quero suplicar ao Senhor pelos teus filhos, filhos que estão perdidos nas drogas, filhos que se perderam na sua sexualidade, filhos que se perderam em propósito, que esfriaram com o Senhor, netos que não conhecem mais a Deus. Hoje o Senhor tem nos levantado para a gente clamar, para a gente insistir, para a gente falar, e nós não abaixaremos nossa guarda até ver o ciclo completando, promessa se cumprindo e o Senhor salvando. Na vida deles vai ter paz, na vida deles vai ter tranquilidade. Eu, quando vim para o ministério, o Senhor falou comigo: todos teus filhos serão meus discípulos e a paz deles será abundante. Melínia, tem uma paz abundante na tua vida. Lucas, tem paz abundante na tua vida. O que vocês gerarem, filhos que vocês gerarem, a promessa de paz, de paz. Senhor, nós queremos humildemente suplicar a tua misericórdia. Nós erramos, mas nós queremos, ó Pai, pedir: visita a nossa vida, visita os filhos, visita os netos. Deus, não deixe se perder, Pai. Liberte de cativeiros. Nós não geramos filhos para o Egito. Os nossos filhos vão entrar em terra prometida, que emana leite e mel. Tire-os do cativeiro, Pai. Nós te suplicamos, Senhor. Nós cremos na tua intervenção. Haja na nossa genealogia, porque nós queremos, como pais, filhos, avós, ver uma descendência que te honra, que te segue e que te serve. Faz essa obra nessa manhã, em cada família aqui representada. É o que nós te suplicamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, igreja?